E agora, apareceu para todo mundo? Apareceu. Pra mim, né? Apareceu, professor. Beleza, eu acho que eu fiz a pergunta errada, na verdade. Tem alguém que ainda não viu, que não tá vendo? Por aqui tudo certo, professor. Ah, tá. Então, né, depois... Acho que hoje o atraso foi até pequeno, né? Mas eu vou aprendendo aqui, que eu esqueci de ligar um negócio realmente. Mas vamos lá. Vamos começar aqui de fato. Bom, antes de antes de falar sobre o plano de aula, que é o que talvez esteja preocupando vocês, eu vou primeiro falar algumas palavras sobre a nossa disciplina, né? De fato, sobre o conteúdo de fato, o que realmente a gente vai estudar. É, eu sei que talvez vocês já tenham tido algum contato, né? Mas eu acredito que tem algumas coisas aqui que podem ser ditas que podem complementar, tá? Beleza, então vai ser assim. Na primeira parte eu vou fazer essa introdução aqui. Inclusive depois eu escrevi uma coisinha também, uma apostila, depois eu mando. Na segunda parte eu vou comentar sobre o plano de curso. Peço que quem puder assistir de fato até o final permaneça. E na parte 3 a gente vai iniciar de fato o conteúdo, onde eu vou dedicar 3 ou 4 aulas ao que se chama de pré-cálculo, né? Que na verdade é um conteúdo oficialmente do ensino médio, mas que a gente sabe que entre o oficial e o que realmente acontece existe uma grande distância. Então eu vou fazer uma revisão aqui hoje sobre números reais e conjuntos, tá? Vamos lá. Bom, essa é a pergunta que na verdade é difícil de responder, porque sei lá, o cálculo é uma coisa que a gente vai usar demais, seja pessoas da física, que eu acredito que seja a maioria ou todos da turma. Só a minha paranoia, só pra ver se eu realmente comecei a gravar. Então, comecei. Tá, beleza. Bom, então eu acho que a melhor maneira assim mais simples, intuitiva de dizer o que é o cálculo é que ele é um conjunto de ferramentas, como se fosse essa maleta, onde eu vou lá e pego uma ferramenta e uso. É, é mais ou menos isso. E vão ter 3 que são as mais importantes. Mas antes disso, quando eu digo ferramentas, eu quero dizer o seguinte: o cálculo não é exatamente o tipo de, digamos assim, matemática super abstrata. Ele tem um fundamento sim abstrato e tal, difícil de entender, que infelizmente muitas vezes é o foco de algumas disciplinas, né? Mas o cálculo de verdade, que eu espero que vai ser o nosso foco aqui, ele é um conjunto de ferramentas que serve especialmente para a ciência e para a engenharia, tá? Ele é o instrumento correto para lidar com várias e várias situações que sem ele seriam, não sei se impossíveis, mas sem dúvida seria muito mais difícil. Por exemplo, fluxo. A gente vai ver que o segundo tema da disciplina é o tema que lida muito bem com fluxos, ou seja, com como variáveis evoluem com o tempo, taxas de variação, somas que parecem impossíveis porque são contínuas. A gente vai ver isso devagar, tá? Aproximações, certo? Bom, e o cálculo ele tem 3 assuntos que nós vamos estudar, que são limite, derivada e integral, tá? Mas isso vai iniciar semana que vem. Eu vou dedicar 3 ou 4 aulas, como eu disse antes, para o pré-cálculo, que é preparatório para isso.
Então, a ordem é essa: limite, derivada e integral, tá? Só que acontece uma coisa interessante na história do cálculo. Esses conceitos foram desenvolvidos na ordem inversa disso. Vou explicar como. O conceito mais antigo é o conceito de integral. Não se preocupem com o significado desse símbolo aí, caso alguém ou muitos não conheçam. Eu botei aí só para dizer, olha, eu estou falando disso aqui, tá? Mas não é isso ainda. Bom, a ideia básica da integral é calcular áreas de figuras planas e volumes de sólidos também. No ensino médio a gente aprende, né, a calcular áreas de algumas figuras. Por exemplo, retângulo, onde a gente tem uma fórmula pronta para ele, que é basicamente produto dos lados aqui. A gente mede e calcula a área, certo? O triângulo fica um pouquinho mais complicado, mas a gente calcula ele. Quem já viu a demonstração da fórmula da área do triângulo, né? A gente calcula usando para isso a fórmula da área do retângulo, que na verdade, se eu passar uma reta bem aqui, eu vou ver que aqui onde não tem o triângulo, tem um triângulo exatamente igual a esse aqui do meio, e aqui tem outro. Então fica base vezes altura sobre 2. E qualquer área que seja delimitada por retas numa superfície plana também dá para calcular usando só essa geometria aí de triângulos e retângulos, mesmo que seja uma forma aparentemente estranha como essa estrelinha. Por quê? Porque eu posso dividir bem aqui, ó, um triângulo, outro. No meio vai ficar um hexágono que eu posso dividir em 6 triângulos. Então, na verdade, basta saber a área do triângulo. E agora com a elipse, como é que eu calculo essa área? Essa é a pergunta. Geometria plana não é capaz de responder essa pergunta. Então, o cálculo integral surgiu para dar uma resposta para esse tipo de pergunta. Alguém quer entrar aqui? Depois eu quero aprender a não precisar permitir, que aí todo mundo vai entrando logo. É meio institucional. Ah, ótimo. Então só daqui a um mês. Tá bom, obrigado. Bom, aplicações. Olha, eu botei aqui umas aplicações na engenharia que eu encontrei. Não sou engenheiro, não vou poder explicar muito disso aqui não, tá? Mas basicamente devido às distribuições contínuas de massa que tem nos pilares e nos eixos. No eixo mais complicado ainda por fato de ser uma rotação. E aí, como vocês vão aprender em Física 1 ou Mecânica Clássica 1, a rotação envolve de fato muito cálculo integral, por causa dessas distribuições contínuas de massa. Bom, e na física, não sei se eu botei... na física tem aplicações muito interessantes da integral, que é esse método de calcular áreas de figuras curvas, né? Só beber água, tá? Exemplo mais, talvez seja o primeiro que vocês vão entrar em contato. Calcular a distância percorrida num movimento qualquer, que talvez vocês lembrem do ensino médio, né? Aquelas fórmulas que a gente decorava, do S igual a S0 mais VT, etc. Esse é do movimento retilíneo uniforme, né? Depois tem o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí tem o espaço igual a S0 mais V0t mais meio da aceleração t ao quadrado. Tem uma fórmula, né? Mas e agora se a velocidade crescer exponencialmente, ou como um logaritmo? Ou se ela decrescer exponencialmente? Ou se for um oscilador harmônico? Como é que eu faço? Como é que eu calculo o espaço percorrido? A integral serve para isso, né? Esse é o primeiro exemplo.
segundo exemplo é diferença de potencial. Em eletromagnetismo, a gente estuda campos elétricos, campos magnéticos, e o que acontece? As partículas podem se mover numa porção de espaço onde ela está sujeita a um campo elétrico, um campo magnético. E ao fazer isso, esse campo realiza trabalho sobre a partícula. E esse trabalho, que é igual a menos a diferença de potencial, é calculado usando uma integral. Então por aí você já tem uma ideia de onde vocês vão precisar usar isso. No caso da física, né? Trabalho, diferença de potencial, distância percorrida. E um exemplo mais interessante é esse que eu botei aí na tela, que são as integrais de caminho, que são maneiras de descrever interações e a dinâmica geral de partículas elementares, ou seja, prótons, elétrons, nêutrons, quarks, etc, etc, etc. Certo? Então, quando se entra na mecânica quântica, que é a parte da física que estuda os átomos e as partículas elementares, tá? É isso que é a mecânica quântica, né? É a parte da física que estuda os átomos e as partículas elementares. Quando se entra nisso, aí é integral para todo lado, certo? E vocês vão ver porque isso daqui não é para assustar ninguém, tá? É só para mencionar, não vou... Essa integral aqui realmente que está ligada aos diagramas de Feynman também e tal. Não vou nem passar perto disso, não se preocupe, tá? Mas eu vou explicar, né, os conceitos da integral, que no futuro vocês vão usar para isso daí também. E aqui eu botei uma foto muito interessante, que foi a IBM conseguiu manipular átomos e posicionar aqui, cada bolinha dessa representa um átomo. E essas ondas aqui são flutuações quânticas, como vocês vão aprender no futuro, quem for da área da física, quem permanecer nele. Bom, eu esqueci de ajeitar meu slide aqui, tá? Então, tá. Depois eu falo da história. A derivada. Derivada, ela é o segundo conceito. A integral é o terceiro. Eu estou explicando na ordem assim porque é a ordem histórica. Mas a gente vai aprender primeiro o limite, depois derivada, depois integral, tá? Então, derivada é o segundo. Bom, a derivada de uma função é representada assim. Não se preocupem com isso, eu vou explicar na hora certa, na outra aula. Basicamente, a derivada, enquanto que a integral é um jeito de calcular áreas, a derivada é uma taxa de variação de uma grandeza em relação à outra. Então, nesse caso aqui, a taxa de variação dessa função f em relação a essa variável x é uma derivada. Ela é a base de problemas de otimização, ou seja, talvez alguns de vocês tenham entrado em contato com o problema de otimização ao estudar funções do segundo grau. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas a parábola ela tem um vértice, né? A parábola é o gráfico da função do segundo grau. E esse vértice, se a parábola for... Deixa eu escrever aqui uma coisa rapidinho. A gente tem aqui uma parábola mais ou menos assim, né? Essa daqui ficou até compreensível. Bom, bem aqui vai ser um valor mínimo da parábola, se ela for voltada para cima. Aqui vai ser um mínimo. Bem aqui nesse ponto vai ser um mínimo. E se ela for tiver concavidade para baixo, bem aqui vai ser um ponto de máximo. E aí eu lembro do ensino médio que eu ficava me perguntando por que que a fórmula, se eu não me engano, né, esse valor aqui, vamos lá, licença, não tem problema nenhum, bem-vinda. Vamos continuar aqui. Quem chegou depois, não se preocupem que eu estou gravando aqui e vou colocar depois no YouTube, tá? Aí vocês vão poder ver o início. Bom, como eu estava falando aqui,
A derivada resolve problemas de otimização. Otimização significa encontrar valores ótimos, né? Então, no caso, pode ser um máximo ou um mínimo. E aqui eu estou dizendo que tem um caso disso. Fiz besteira. Tem um caso disso aqui no ensino médio, que é da parábola. A parábola pode ter um máximo ou um mínimo. E aí vocês devem ter se perguntado, talvez eu me perguntei, por que que o valor máximo dessa parábola é isso aqui, menos delta sobre 4a? Bom, por causa da derivada, como a gente vai ver, e vocês vão ver que nem é difícil esse cálculo, tá? Preciso sair de novo. Ok, tá. É isso. Acho que já falei demais aqui sobre isso. Bom, e a derivada também tem inúmeras aplicações aqui. Eu botei aqui uma foto de um enriquecimento de urânio, que é para poder falar de um exemplo muito interessante de aplicação da derivada, que é no estudo do decaimento radioativo. A lei do decaimento radioativo ela é obtida usando a derivada. É uma coisa bem interessante que eu posso falar quando chegar nesse assunto. Mas tá. Repetindo então, a derivada é uma taxa de variação de uma grandeza em relação a outra. Nesse exemplo aqui eu botei a variação da grandeza f em relação à grandeza x. Ela é usada em problemas de otimização. E ela também é a base das chamadas equações diferenciais. Equações diferenciais é um assunto que vocês vão estudar durante toda a disciplina de cálculo 3. Ou se alguém já tem, caso alguém já tenha visto, né? E essas equações, elas representam, entre outras coisas, a formulação natural da maioria das leis da física geral, tá? Então, essa talvez seja a principal importância da derivada. Ela nos permite escrever as leis da natureza, certo? Primeiro exemplo, segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é uma equação diferencial porque a aceleração é uma derivada. Não se preocupe com esses detalhes técnicos, tá? Estou só dando exemplos, depois a gente vai com calma. As equações quânticas também. Tem a equação de Schrödinger, equação de Klein-Gordon, equação de Dirac, certo? Todas elas são equações diferenciais, então a derivada está lá. A equação das ondas é uma equação diferencial também, e aliás é uma das mais interessantes que tem. Sem dúvida vocês vão ter a oportunidade de encontrar ela no futuro. As equações de Maxwell elas são o fundamento da teoria eletromagnética, do eletromagnetismo. No ensino médio eu acho que a gente, pelo menos eu, nunca tinha ouvido falar disso, né? Mas quando vocês forem fazer Física Básica 3 ou quem for da área da física for fazer eletromagnetismo, vão se deparar com 4 equações lá, que são as equações de Maxwell, que descrevem todo e qualquer fenômeno eletromagnético clássico. Então, tá aí mais uma aplicação interessante. E como eu falei, a lei do decaimento radioativo, né? Não sei, só beber um gole d'água aqui. Bom, e aí a gente tem que ter uma visão mais ampla também da situação, né? Olha só que interessante. A história da radioatividade é uma história muito complexa, né? Não envolve só matemática, claro. Envolve, por exemplo, pessoas que morreram porque estavam lidando com material radioativo e não sabiam, como a Marie Curie, né? Uma das maiores físicas da nossa história. Talvez a maior, não sei. Então, a gente tem que ter uma visão ampla disso, certo? Essa matemática ela é usada numa física e essa física é usada para fazer coisas como uma bomba atômica ou uma usina nuclear.
Então, especialmente quem faz o curso de físicas e engenharias, assim, ciências aplicadas, é interessante ter essa noção de que o cálculo gera um conhecimento sobre a natureza, sobre a realidade, não é uma coisa abstrata apenas, né? Isso tem influência na vida. Bom, outro exemplo de aplicação do decaimento radioativo é na datação por carbono 14. Nós vamos ver isso depois também, tá? Bom, finalmente aqui o primeiro assunto da disciplina, que é o limite. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdido sobre como explicar o que é o limite sem explicar. Mas eu acho que vale a pena falar algumas coisas sem antes dizer o que ele é matematicamente. Bom, o limite, ele surge naturalmente. Surgiu naturalmente na história quando se tentou resolver e entender melhor os dois problemas que eu falei antes. O primeiro deles, o problema de calcular áreas de curvas e volumes de objetos curvos, por exemplo, o volume da esfera, elipsoide, qualquer coisa curva entra em integral. E o segundo problema, o problema que eu vou falar depois, né, que conduziu à derivada. Então, na integral e na derivada, historicamente, surgiu esse conceito de limite naturalmente como o jeito correto de formular, de explicar esses dois conceitos, certo? E, além disso, o limite é um método, um cálculo para se extrair um número, que é o número chamado limite, ou mesmo um comportamento qualitativo, como a gente vai ver. A gente vai dizer assim, a função tende para o infinito. Isso é um comportamento qualitativo, quer dizer que ela cresce, não para de crescer, não chega numa barreira, certo? Então o limite é um método, um cálculo para extrair um número ou um comportamento qualitativo de uma função ou situação física, onde aparece indeterminações. Então nós vamos ver situações em que, olhando assim de cara, a gente vai pensar, ué, mas eu estou dividindo 0 por 0. Não está. O que acontece é que o limite, mesmo numa situação em que parece que tem uma divisão por 0, ele consegue nos dar uma informação perto daquele lugar problemático. Vamos com calma, certo? Eu vou falar de novo sobre isso depois e vai ficar mais claro. Bom, geralmente o limite surge quando aparecem infinitos, indeterminações ou processos que devem ser repetidos infinitas vezes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. Bom, no ensino médio nós estudamos as progressões geométricas. Se alguém não estudou, não faz mal, eu explico aqui. A progressão geométrica, deixa eu só colocar a caneta. A progressão geométrica aqui no caso, ela é essa aqui. A progressão geométrica PG, no caso é essa aqui, é o número 1. Aí para sair para o próximo, eu multiplico por meio e aí chego no meio. Depois eu multiplico sempre pelo mesmo número, meio, chego no 1/4. E assim por diante, tá? Multiplico aqui por 1/2 e chego no 1/8. E assim vai. Então a progressão geométrica tem infinitos termos. É isso, uma progressão geométrica é uma sequência de números em que cada número é obtido multiplicando o anterior por um mesmo número. Nesse caso, meio. Meio é esse número, que é chamado razão, né? Então eu estou usando aqui como exemplo uma coisa que em tese faz parte do conteúdo do ensino médio para facilitar para vocês. O que acontece? Talvez vocês lembrem que a gente aprende assim, a soma dos infinitos termos. Não é qualquer PG que pode somar os infinitos termos. Essa daqui pode porque esse número aqui, que é chamado de razão,
que é igual a meio, essa razão é um número que está entre 0 e 1. E aí a gente aprende assim: quando a razão está entre 0 e 1, eu posso somar os infinitos termos e a soma vai ser igual aqui ao primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Nesse caso, que a razão é meio, como é que fica essa soma? Fica mais ou menos assim, né? A soma vai ser, o primeiro termo é 1, sobre 1 menos a razão, que é meio. Então fica 1 sobre meio, que dá 2 que está ali, certo? Aprendemos isso. O que acontece? O limite, ele explica por que essa fórmula é isso, tá? Explica por que, como é possível somar infinitos termos. O limite entra aí. Então, isso é um exemplo de um processo que se repete infinitas vezes, que é o processo de soma. Eu somo aqui do 1 até o meio, depois somo de novo até 1/4, 1/8, e esse processo se repete infinitas vezes. Como é impossível qualquer ser humano somar infinitas vezes, a gente precisa introduzir um conceito novo. Esse conceito é o conceito de limite, certo? E nós vamos entender melhor isso devagar. Bom, é preciso falar uma coisa sobre esse conceito aí. Mas antes, isso daqui é um exemplo de série ou de soma infinita, que também vai ser muito importante. Mas nós não vamos estudar aqui muito. Eu só vou comentar lá onde está a série de Taylor. Eu vou falar rapidinho, tá? Preciso falar uma coisa aqui também sobre o limite. Ele é o conceito mais fundamental do cálculo, certo? Porque os três são limite, derivada e integral. E a derivada e a integral são limites, como nós vamos ver ao longo da disciplina. Só que ele é mais fundamental no sentido de que é ele que fundamenta os outros. Não é que, sei lá, seja mais importante ou mais útil na prática, assim. Estou falando que ele é o mais fundamental do ponto de vista, né, da estrutura lógica da disciplina, certo? Ele vem antes na estrutura lógica. E por esse motivo, ele é mais abstrato. Nós vamos ver isso. Ele exige uma abstração maior, tá? E compreender essa abstração é matéria de outra disciplina. Eu vou falar um pouco só sobre essa abstração, tentar explicar, mas o nosso foco não vai ser esse. O nosso foco vai ser calcular limites, certo? Nós vamos calcular. E para esse cálculo tem técnicas. Então eu vou explicar o que ele é na semana que vem. Mas eu preciso que vocês saibam que talvez leve um tempinho para entender mesmo. Só que isso não vai nos atrapalhar nem nos atrasar. Por quê? Porque essa é uma disciplina de cálculo. E nós vamos calcular ele e vocês vão ver que tem como calcular tranquilamente. Não vai ter nenhum impedimento de abstração absurda nisso, tá? Muito bem. Então, dito isso, falar um pouco sobre a história dessa disciplina. Interessante, né, que o cálculo, na verdade, assim como várias disciplinas da matemática, ele se intersecta, né, encontra a história da própria física e de outras ciências. Então, isso é interessante. Por isso que eu estou comentando aqui também, que eu sei que a maioria do curso de física, né, e pode pensar às vezes que eu estou indo muito longe, assim, viajando um pouco aqui na matemática. Mas é interessante que o cálculo tem um papel diferenciado nessa história, porque a ligação dele com a física é muito profunda, né?
Tem gente que gosta de dizer que a física é só matemática aplicada. Não é bem assim, né? Por dois motivos. Primeiro, que é mentira mesmo, porque o cálculo é um bom exemplo disso. Os conceitos do cálculo, muitos deles nasceram para tentar resolver problemas de física. É isso que eu estou tentando dizer. Bom, como eu falei, o mais antigo desses conceitos é o conceito de integral. E, muito embora a linguagem moderna seja diferente da linguagem da Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga pode-se dizer sim que esse conceito iniciou a ser construído. Eu botei aqui Pitágoras, mas na verdade o que acontece é a escola pitagórica, né? Que vocês sabem que problema de propriedade intelectual é complicado, né? Principalmente 2500 anos atrás. Passando um caminhão aqui. Bom, então o que acontece? A escola pitagórica é onde foi desenvolvido um método para se comparar figuras planas. Então, um método de comparação que foi um passo para resolver o problema que a integral se propõe a resolver, que é o de calcular figuras com formatos curvos, como elipse, parábola, hipérbole, essas coisas, né? Depois, o Eudóxio de Quinido, que é esse cara aí do meio, aprofundou esse estudo. E ele desenvolveu um método que, na prática, se assemelha muito ao que hoje a gente entende como limite integral, né? Mas quem realmente deu um passo assim definitivo nisso foi Arquimedes. Inclusive tem artigos muito interessantes sobre essa história, escritos pelo professor Geraldo Ávila. Um artigo se chama Arquimedes, algo assim, Arquimedes entre o rigor e o método. História muito interessante, porque o Arquimedes ele usava um método físico, olha só o que eu falei antes. Usava um método físico para descobrir o volume, por exemplo, da esfera. Ele descobriu entre outras figuras, né? Tá tentando lembrar aqui de algum exemplo, mas lá nesse artigo tem vários exemplos. Ele usou um método físico, olha só que interessante, um método de uma gangorra, né? Que é onde entra a questão do torque e tudo lá, para descobrir o valor. E desenvolveu um método para demonstrar, um método matemático, para demonstrar que esse resultado físico dele estava certo. É muito bacana essa história. Bom, então assim surgiu o cálculo integral na Grécia Antiga, certo? Bom, esse método desenvolvido aí ficou conhecido como o método da exaustão. Tem no apêndice do livro do Guidorizzi explicando esse método. Quem tiver curiosidade, está no apêndice lá do Guidorizzi, se eu não me engano, explicando como calcular a área da parábola usando esse método, tá? Bom, na Idade Moderna é onde foi melhor desenvolvido o conceito de derivada, certo? Então eu botei aqui 4 pessoas, mas são muitas, foram muitas, que contribuíram para essa história. O que acontece é que por muitos séculos existiu um problema que se chamava o problema das tangentes, né? Puxa vida, não deixei. Ah, está. Aqui, só para vocês tentar entenderem o que problema é esse. Lá na geometria plana a gente estuda assim, né? O círculo, ele é caracterizado pelo seu raio, né? Todos os pontos dele estão a uma mesma distância aqui do centro, e essa distância se chama raio. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma coisa. Bom, aqui, uma reta que passe apenas por um ponto aqui, uma reta que passe por apenas um ponto do círculo, que foi o que eu tentei desenhar bem aqui, essa reta é chamada de tangente, certo? Então, na geometria plana, onde se estuda o círculo,
é possível demonstrar que toda reta tangente é um círculo. Ela faz um ângulo reto, aqui estou tentando desenhar um ângulo reto, com o raio do círculo. Então isso significa que se você tiver um transferidor, que é o aparelho de medir ângulos, e uma régua, é possível traçar, ou seja, desenhar uma reta tangente a qualquer ponto do círculo, bastando para isso saber geometria plana. E a pergunta agora é: e se for uma elipse? Como é que eu faço para traçar uma tangente bem aqui, bem aqui? E se for uma hipérbole, que é mais ou menos assim, ou uma parábola, que é mais bicuda? Como é que eu faço para traçar uma tangente aqui? Esse é o problema das tangentes. O outro problema é o problema das velocidades. Por incrível que pareça, problema, por exemplo, de determinar a velocidade de um movimento de um oscilador harmônico, que é isso daqui, matematicamente se traduz como sendo o mesmo problema de achar uma tangente. Esse é o problema da derivada. E por muitos séculos isso foi um grande desafio. O que acontece? Acontece que essas pessoas aqui, Torricelli, Roberval, Descartes e, se eu não me engano, Isaac Barrow, esse daí que foi o orientador do Isaac Newton, desenvolveram métodos para resolver esse problema das tangentes, que é de encontrar uma tangente a uma curva qualquer. Apenas é injusto, né? Eles fizeram incríveis descobertas para resolver esse problema em vários casos particulares. Só que quem realmente deu uma solução definitiva para isso foi um desses dois, ou talvez os dois, não sabemos, que é Isaac Newton e, não sei falar alemão, é alguma coisa Leibniz, certo? Acho que é Gottfried, alguma coisa assim, certo? Esses dois aí, que são contemporâneos, eles coexistiram. O Isaac Newton viveu mais de 80 anos, o Leibniz não viveu tanto assim. São hoje em dia considerados, né, em geral, quando se fala de cálculo, como os fundadores do cálculo. Por quê? Porque o Isaac Newton e o Gottfried Leibniz desenvolveram métodos gerais para se resolver tanto o problema das tangentes como o problema das áreas. Ou seja, eles construíram o cálculo de verdade. Método geral significa que eles resolveram o problema para sempre. Acabou. Não existe mais problema da área nem problema das tangentes. Só que aí tem uma controvérsia histórica,